Nós vamos receber em nosso estúdio o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, José Gilberto Purpur. Ele é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Federal do Paraná. É bom falar também que é pós-graduado em gerência de vias. E é funcionário da Prefeitura de Maringá. Ele é concursado desde 1993. Temos a mesma idade. Secretário, bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para tirar aí o maior número de dúvidas possíveis aí da população. Gilberto, eu acho que você tem a secretaria mais complicada de todas as secretarias de Maringá, não tem, não? Eu não digo que seja mais complicada, mas é bastante demandada, né? Tanto na questão de segurança para o trânsito, como a questão de fluidez, né? Que são coisas um pouco distintas uma da outra e tem que fazer com que as duas funcionem ao mesmo tempo, né? Você, quando entrou na prefeitura, fez o concurso, você imaginava de que um dia estaria respondendo por tudo isso, Gilberto? Não imaginava não, porque com a formação era de arquiteto urbanista na área de planejamento urbano, não é? Mas enfim, a vida nos leva por caminhos que a gente não sabe e acabamos, já estamos há muito tempo na área de trânsito, né? Na antiga CETRAN, e estamos lá até hoje. Me conta uma coisa, a Prefeitura de Maringá fez o anúncio de que nós tínhamos uma empresa que respondia pelos chamados pardais, né? Os monitoramentos eletrônicos, e essa empresa saiu, uma nova empresa foi contratada. Exato. E os pardais já foram instalados e começam a funcionar na próxima semana. E nós temos, assim, uma grande grita dos motoristas, né? Porque eu acho que quando você tem um pardal e ele te multou é porque você passou acima do limite. Eu sempre digo, não é que Maringá é a capital da multa. Eu acho que a matéria-prima é que está fazendo com que isso aconteça. Porque quando a pessoa leva 1, 2, 3 multas é porque ela está abusando da velocidade. Quantos pardais nós teremos a partir da próxima semana em trabalho para fiscalizar as principais avenidas de Maringá, Gilberto? Como a gente teve que mudar a empresa, porque o contrato estava vencido, não era mais possível renovar, tivemos que trocar todos os equipamentos, né? E isso forma uma lacuna de tempo aí, onde é impossível ter as duas empresas ao mesmo tempo. Então, todos os equipamentos estão sendo trocados. Então, dia 11 agora, né, no domingo, entram em operação 30 equipamentos radares, né? E mais 7 lombadas eletrônicas. Então essa lombada eletrônica é uma novidade na cidade também. São locais onde pontualmente você tem que reduzir a velocidade. A porta de escola, uma igreja, hospitais principalmente se queixam disso, né? Então nesse momento, dia 11, 30 radares fixos e mais essa novidade para Maringá, Curitiba já tem muito tempo, que são as lombadas eletrônicas. E em agosto a gente completa então. Em agosto serão mais 60 radares e mais 7 redutores de velocidade. Então, onde existe 40 por hora é a lombada eletrônica? Lombada eletrônica. Essa lombada, a diferença dela é que tem um display, né? Colocada em ambos os lados da via, que indica a velocidade que o motorista está trafegando. Se ele passar acima da velocidade indicada, aí então ele é notificado. Mas é um aparelho bastante visível, né? Justamente para não pegar o motorista de surpresa, porque a via, por exemplo, é de 50. Mas ali na frente da igreja, da escola, você tem que abaixar para 40, porque é uma exigência legal até, né? Então, para que não haja essa diminuição sem que o motorista seja bem avisado, é que a gente coloca esses displays que avisam a velocidade que o veículo está trafegando. Nós temos aqui algumas perguntas pertinentes ao assunto. Na Itororó, a velocidade é de 60 por hora, na continuação dela, a Morim Pedrosa, ela cai para 50, e lá não tem comércio. Por que não manter as vias da cidade em 60 por hora para poder fluir melhor o trânsito? Essa redução de velocidade é uma tendência mundial. Curitiba, por exemplo, na área central, baixou todo o centro de Curitiba, hoje é 40, né? Isso é para melhorar as condições de segurança para o trânsito. Maringá gradativamente vai fazer isso também. Não digo chegar a 40, mas muitas vias estão passando de 60 para 50 para melhorar as condições de trânsito. A maior queixa, Edson, que nós temos na Secretaria de Mobilidade é quanto ao excesso de velocidade que os motoristas praticam. Então, o que tem de pedido de radar, tem milhares de pedidos lá. Muito mais do que reclamações de multas. Muito mais, sem dúvida nenhuma. E agora, com essa notícia de que a gente vai aumentar o número de radares, aí é que tem uma enxurrada, mas muito pedido de radar mesmo, na cidade toda. Então, a maior queixa do maringaense no trânsito
é para a CEMOB combater o excesso de velocidade. Outra pergunta, motoqueiros que trafegam ultrapassando os carros na pista de separação, aliás, na faixa que separam as pistas. Na verdade, isso é um erro do Código Brasileiro de Trânsito, no meu entendimento. É um dos poucos países que a legislação permite que a moto trafegue entre os carros. Mas não é só quando está parado o semáforo, por exemplo? Não, fala em baixa velocidade, né? Mas isso a legislação é muito falha nesse aspecto, né? Teria que proibir peremptoriamente, né, obrigatoriamente, que as motos trafegassem entre os veículos para aumentar a condição de segurança. Porém, existe uma outra corrente de estudiosos do assunto que diz que a cidade trava, principalmente São Paulo, se as motos não puderem andar no corredor, né? Na avenida, outra pergunta, a necessidade na Avenida Morangueira, tem pergunta aqui, secretário, Admilson. Por que tanto semáforo não dá para pelo menos sincronizá-los para que o tráfego flua melhor? Essa quantidade grande de semáforos foi a pedido da população. Os comerciantes mesmo que exigiram que se colocasse mais retornos, e para fazer um retorno na Morangueira, obrigatoriamente você tem que pôr semáforo. Então, isso não foi uma vontade da CEMOB. Dependendo da CEMOB, a gente tirava metade dos semáforos da Morangueira, mas isso é uma exigência da população. Tivemos várias reuniões na igreja, com o presidente de bairro, com o presidente da associação, e com a comunidade, e eles é que exigiram essa grande quantidade de semáforos para poder fazer o retorno na Morangueira. Quanto ao sincronismo, você se lembra bem quando não existia o sistema binário aqui no centro? Sim. Vias de mão dupla não permitem sincronização dos dois lados ao mesmo tempo. Se você coloca o sincronismo indo do centro para o bairro, no sentido contrário você provoca uma onda vermelha e um engarrafamento enorme. É por isso que as vias do centro receberam um sistema binário, para que você não tenha a volta, você só tem o sentido de ida, aí você consegue sincronizar. Agora, sincronizar ida e volta ao mesmo tempo, isso é matematicamente impossível. Alguém pode tentar fazer as contas em casa, vai ver que não funciona. Não tem como. Não tem como. Outra pergunta, por que existem faixas de pedestre logo após as rotatórias? Você tem uma rotatória, por exemplo, o Cerro Azul, o semáforo, o cidadão para na Cerro Azul com a JK, quando abre o verde, ele vai sair menos de 10 metros, tem a faixa de pedestre. A faixa de pedestre é uma exigência legal também. Você tem que indicar onde o pedestre tem que atravessar, né? Essa questão, não sei se é essa a pergunta que você fez, é sobre a distância na saída da rotatória que tem uma faixa de pedestre. Sim. Isso é um padrão mundial. Isso começou na Alemanha e se espalhou pela Europa toda. Quem tem a oportunidade de conhecer esses países sabe que sempre após a saída da rotatória que se coloca a faixa. Por quê? Se você colocar a faixa imediatamente na rotatória, o primeiro veículo que parar para deixar o pedestre atravessar já vai bloquear uma pista da rotatória. Aí a rotatória para de girar. Então essa faixa é afastada para que pelo menos uma meia dúzia de veículos consiga sair da rotatória e parar sem bloquear a circulação da rotatória. Perguntas. O Jornal do Povo está destacando hoje de que nós tivemos 22% menos multas nos últimos dias em Maringá. Isso é em função de que os radares de velocidade estão desligados, né? Ficamos aí vários meses sem a fiscalização eletrônica de velocidade, em virtude do que a gente já falou que foi a troca da empresa, né? Então, dia 11, os equipamentos voltam a funcionar e deve voltar aos mesmos padrões de dezembro do ano passado. Por que, secretário, tantas multas de trânsito em Maringá? Qual é a sua avaliação como especialista no assunto? O que acontece com os motoristas? Na verdade, Maringá não difere das outras cidades na quantidade de multas. Aqui a gente tem uma vantagem sobre as outras cidades, até uma desvantagem nesse caso. As vias são muito largas, elas possibilitam o excesso de velocidade, né? Uma avenida como a Carlos Borges, por exemplo, poucas cidades no Brasil têm uma avenida com uma qualidade dessa, né? Geralmente as cidades são mais engarrafadas, não tem tantas avenidas. Então, esse sistema viário muito bom que permite que as pessoas desenvolvam altas velocidades. Agora, mesmo vendo a placa, a busca de recursos após as multas continua sendo intensa, continua sendo grande? O motorista chegar nervoso na Secretaria de Mobilidade, não, mas eu estava passando, eu não estava nessa velocidade, no caso, na empresa passada que fazia o trabalho de monitoramento. Não tem muitas queixas, não. As pessoas entram com recursos, né? Porque tem todo o direito né? de entrar, e às vezes até para ganhar um prazo, né? Para que não seja penalizado imediatamente, ou para indicar um condutor, ou para mesmo contestar, né? Mas o fato é que os equipamentos são aferidos, eles passam por aferição de órgãos responsáveis, então é muito difícil o equipamento errar.
O motorista erra muito mais do que o equipamento, é claro, né? Mas quando a gente percebe algum erro, imediatamente essas multas são arquivadas, né? Qual hoje a multa? Qual hoje a multa para quem, por exemplo, é 40 ele passa a 60? Até 20% da velocidade máxima permitida é uma multa leve. Pode até ser transformada em advertência. A pessoa não precisa nem pagar essa primeira multa. Tá? Você vê que uma legislação também é branda nesse aspecto, né? São apenas 3 pontos na habilitação, a multa de R$130, se você pode transformar em advertência, nem paga. Agora, se for a segunda multa, ele pode pagar até com 40% de desconto essa multa. Uma multa de 130 vem para 80. Basta que você tenha a carteira digital e concorde em não recorrer. Aí, se você não recebe nada pelo correio, inclusive, mas tem 40% de desconto nessas multas. Secretário, como funciona? O senhor já deve estar a par desse novo monitoramento que vai ser feito a partir do próximo domingo. Como funciona? Tem uma central lá na Secretaria, onde todos os pontos onde temos câmeras, o carro passou 60, ele passou a 80, na hora o monitoramento já fotografa ou é filmado? Não, não é assim não. O equipamento ele é autônomo. Essas imagens não chegam imediatamente ao vivo lá na Secretaria de Mobilidade. O veículo passou com excesso de velocidade, ele é fotografado, forma um banco de dados, e esse banco de dados então, é transferido então, para a central de validação. Lá na central de validação é um agente de trânsito, ou vários, né? Eles abrem todas essas imagens, fazem a conferência de um por um, marca, modelo, cor, vê se não tem nenhuma irregularidade na infração, e aí ele manda essa infração para frente. Se ele perceber algum, por exemplo, não bateu marca, modelo e cor, ele já arquiva essa multa, ele não vai para frente. Então é por isso que pouca gente ganha quando entra com recurso, porque antes de enviar a multa, existe um processo rigoroso de validação dessa infração de trânsito. Maringá, o problema maior é a velocidade ou acima do permitido, ou são as motocicletas com seus roncos pelas madrugadas e também durante os dias? Tem de tudo, né, Edson? Mas a maior, sim, causa de fatalidade são duas coisas. Primeiro, o excesso de velocidade causa morte no trânsito. Se o excesso de velocidade não existir, raramente alguma pessoa morre no trânsito. E o segundo fator é o avanço da placa de pare. É o que mais tem causado acidente e mortes na cidade. E a cidade é bem sinalizada. Todas as ruas de Maringá têm a sua placa de pare. Nos cruzamentos mais complicados tem a legenda no chão. Aí ocorrem dois fatores. Quem está na preferencial geralmente está em excesso de velocidade. E quem cruza a preferencial deixa de respeitar o pare. E é aí que acontecem os maiores acidentes com fatalidade. Secretário, neste caso, muitas vezes, não seria as penas que são muito brandas e as pessoas parecem não se importar e cruzam preferenciais? Na verdade, as penas para crime de trânsito têm sido muito rigorosas hoje. A gente tem contato com promotores do Ministério Público que atuam nessa área e a pena é rigorosa. O ressarcimento é grande, as indenizações para a família são enormes, acaba com a vida das famílias, de quem perdeu o ente querido e daquele que vai ter que pagar por muitos anos uma indenização. Então, é muito boa essa informação, porque nós não tínhamos essa informação. Sim, que isso não é muito divulgado, né? Porque às vezes corre em segredo de justiça, isso é muito privado, né? Vamos dizer assim, não se torna muito público. Mas as penas para crimes de trânsito têm sido muito severas. Por exemplo, se o cidadão está alcoolizado, ele cruzou uma preferencial, causou uma morte, para ele aquilo vai ser um transtorno para o resto da vida. Vai ser mesmo. Multa, pode ocorrer prisão também? Pode ocorrer a prisão, sem dúvida. As pessoas ficam se perguntando, mas por que ter tantos pardais? Por que ter tanto monitoramento? Porque há necessidade que nós não fomos educados? Na realidade, esse, como eu já disse, é o maior pedido da população maringaense. A CEMOB, se dependesse dela, não colocava nenhum equipamento. Eu também, eu não discordo porque eu acho que é necessário. Sim, você tem que ter segurança. Eu comentava com um senhor antes de entrarmos no ar, com você antes de entrarmos no ar, de que recentemente eu vi de madrugada carros de luxo apostando racha na Carlos Borges. Sim. Eu fico, gente, o que tem na cabeça essas pessoas? Essas motos com escapamentos modificados. Inclusive o senhor me citava de que recentemente, constantemente vocês fazem ações de blitz. Sim. E muitas motos são presas. Sim, exatamente.
Então, essa quantidade de radares é a pedido da população. A gente não coloca nenhum radar se não tiver pedido da população. A Câmara de Vereadores, por exemplo, pede muito lombada, né? Lombada física, faixa elevada. Isso hoje a legislação quase que não permite mais. Então, a única alternativa que a CEMOB tem para controlar o excesso de velocidade são os equipamentos eletrônicos. Né? Quanto às motos barulhentas, sim, é fazer uma blitz, lá leva 10, 15, 20 motos apreendidas cada vez que faz. Mas isso a gente tem percebido que tem diminuído. Gradativamente, é que mudar o comportamento não se faz da noite para o dia, né? Mas agora nós vamos intensificar as blitz. O nosso grande problema para fazer blitz era onde depositar essas motos, de tanto que é apreendida. Agora nós temos um pátio terceirizado, contratado, os caminhões guinchos são terceirizados também, então a gente pode aumentar esse número de blitz para remover essas motos barulhentas. Pergunta: por que aos finais de semana vemos poucos veículos da CEMOB acompanhando o centro de Maringá? A escala dos agentes é feita em virtude do volume de tráfego, né? Então, de segunda a sexta, sábado de manhã, então a cidade tem um movimento imenso, né? Então, é meio que óbvio que quando diminui o volume de tráfego na cidade, consequentemente os problemas diminuem também, né? É porque geralmente nos domingos é que as motos começam a tomar conta e atravessando faixas, atravessando o sinal fechado, andando contra a mão, principalmente motoboys. Nada contra o trabalho de motoboy, desde que você trabalhe de forma correta. Exatamente. A gente vê muito motoboy simplesmente andando contra a mão para fazer uma entrega mais rápida e colocando a vida em risco. Fim de semana é sempre mais complicado, principalmente no período noturno, né? As pessoas abusam mesmo, né? Tanto do álcool como do excesso de velocidade, mas as blitz têm ocorrido geralmente no próximo aos fins de semana e no período noturno, para a gente coibir um pouco esse abuso. Secretário, uma grande queixa há alguns meses passados, nos entornos de faculdades particulares e também estadual, muitos jovens se reunindo e causando um transtorno danado ao trânsito. Isso acabou? Diminuiu? Diminuiu bastante, né? A gente tomou várias providências. Esse, na realidade, é um caso de polícia, né? Porque se os agentes de trânsito, que não são policiais, forem fazer uma ação lá, eles, para falar a verdade, eles apanham. É perigoso apanhar. É muito perigoso. Então, tem que haver uma ação policial com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, para resolver o problema depois que ele está instalado. Então a gente tem agido muito mais na precaução. Quando tem um bar que tem muito desses problemas, a gente vai lá, conversa com o proprietário, para que ele mesmo readeque os seus horários, como ele vende as bebidas, para que não ocorra o problema. Porque depois que ele ocorreu, que a bagunça se instalou, usar da força é muito complicado, né? Então a gente trabalha mais no sentido de prevenção. Secretário, uma pergunta: todo o dinheiro das multas fica no município ou vai para o Estado? As taxas são obrigatórias de pagamento. Então lá, uma multa de R$100, por exemplo, a gente paga em torno de R$12 para o Detran, que é a taxa de operação burocrática, né, da multa. Em torno de R$11 vai para a Celepar, que faz o processamento de dados, 5% vai para o governo federal para fazer campanhas de trânsito, se bem que a gente não tem visto isso a nível federal. Há muito tempo. Esse dinheiro está represado lá em Brasília, e é muito dinheiro que tem lá para fazer campanha de trânsito, né? E com esses recursos a gente paga então as viaturas, o combustível, os semáforos são todos comprados com esse dinheiro que sobra das multas, né? Eu digo aí que sobra de 40% a 50% do valor de uma multa, sobra líquido para o município, e esse dinheiro obrigatoriamente é investido em trânsito, ou em semáforos, ou em pintura, ou em sinalização, ou equipamentos, né? Não pode ser usado para outras finalidades, por exemplo, para fazer tapa-buraco, não pode usar o dinheiro da multa. Não vamos falar de tapa-buracos porque não lhe compete, não, né? Infelizmente, é um outro departamento. Este é o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. Secretário, para encerrarmos, o que você mudaria em Maringá para transformá-la de vez no aspecto trânsito? Essas alterações são feitas no dia a dia. Não adianta você dar um remédio muito forte para um paciente que ele se torna um veneno. Então, as coisas vão acontecendo conforme os problemas vão aparecendo. O binário é um exemplo disso, né? Precisou chegar muito perto da cidade travar para que fosse justificado fazer uma alteração tão grande como foi o binário na área central. As alterações que a gente está fazendo no centro agora começam aí pela rua Piratininga, né? A Avenida Herval está muito congestionada no horário de pico, no sentido da Colombo até a Tiradentes. Então nós vamos transformar a Piratininga numa via paralela a Herval, para descongestionar um pouco a Herval. Então a Piratininga até o final do ano
ela vai ser aberta desde a Colombo até a Tiradentes. Ali dá para pôr uma onda verde e vai ser uma via não de trânsito rápido, porque no centro não convém, mas uma via de 50 km por hora com semáforos sincronizados para que a gente tenha uma ligação direta norte-sul. E do outro lado, lá para descongestionar Duque de Caxias, que está com o mesmo problema, a gente vai pegar a Basílio Saltiuk e transformá-la em mão única, desde a Tiradentes até a Colombo, para desafogar um pouco a Avenida Duque de Caxias. Então, a cidade vai se readequando conforme os problemas vão aparecer. Muito bem, uma pergunta final, porque o ouvinte vai pedindo. Na Nildo Ribeiro era 60, caiu para 40, foi aquilo que você já citou, né? Mas é pontual, né? É um ponto só na avenida, onde ela é 60, baixa para 40, porque ali tem o hospital. Na realidade, Edson, a lei manda que na porta do hospital seja 20 km por hora. A Nildo Ribeiro da Rocha? Exatamente, o hospital municipal. Exatamente. Você já deve ter percebido como é que as pessoas entram e saem do hospital, né? Arrasadas, com problemas, com um ente querido quase falecendo. Eu já passei por isso e a gente sabe que quando sai do hospital com uma notícia ruim, então em porta de hospital, obrigatoriamente você tem que baixar a velocidade. E está baixando a velocidade porque a CEMOB quer? Não, porque todo mundo está pedindo isso. Os usuários do hospital é que pedem a redução da velocidade pontualmente naquele local. E quando pedem, a população vai para a Câmara de Vereadores, a Câmara faz a aprovação e aí entra em prática ou não? Ou é feito o estudo? É feito o estudo, né? Porque a lei é federal, né? Então, muita gente fala que tem que fazer uma lei municipal para adequar isso. Não pode. Não pode. Lei de trânsito, só o Congresso é que pode fazer alterações. E nós, como representantes do Poder Público, temos obrigação de cumprir a lei federal, né? Então, é isso que acontece. Falando em federal, eu falei que terminava, mas surgindo perguntas. A Avenida Colombo não ficou de voltar para o município? Que ela é uma rodovia federal. É uma rodovia federal. A propriedade física é do governo federal. Mas fizemos um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, onde ele nos autoriza a fazer a fiscalização. Então, a fiscalização é nossa. Então, a fiscalização da Colombo pertence ao município. Ao município, paralelamente à Polícia Rodoviária Federal também. Então, são duas entidades que podem fiscalizar a Avenida Colombo, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto o município. Tanto é que os radares já estão sendo reinstalados na Avenida Colombo. Foi tirar os radares da Colombo, a velocidade disparou, né? Então, você vê, a população também não fez a parte dela. Não é porque não tem radar que a placa de velocidade não serve mais, né? Apesar da ausência da fiscalização eletrônica, as pessoas têm que respeitar o limite de velocidade. Parece que aprendemos só quando mexem em nossos bolsos. Infelizmente, não é, Edson? Não devia ser assim, né? De forma nenhuma. Secretário, obrigado por ter vindo até a Nova Engá. Obrigado pela entrevista e espero que os ouvintes tenham realmente ficado satisfeitos com as informações. Nós colocaremos também no YouTube essa matéria e esta entrevista, porque a partir desta segunda, dia 11 de junho, os pontos eletrônicos voltarão a ser monitorados em Maringá e aumentou o número de pontos, né, secretário? Exatamente. Nesse primeiro momento serão 30 locais fixos e mais 7 lombadas eletrônicas, e em agosto mais 60 pontos e mais 7 lombadas eletrônicas. Secretário, muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana, já que teremos um feriado e a própria Prefeitura também já estará fechando esse final de semana, né? E um bom descanso. Muito obrigado, eu que agradeço, e Edson, sempre à disposição, quando os ouvintes tiverem dúvidas, podem nos procurar, nos convide novamente aqui, porque tem muita coisa para se falar de trânsito. Com certeza, muito obrigado, secretário. Portanto, secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Púrpura, aqui na programação da Nova Engá.